O meu grande erro no início da minha trajetória como trader foi acreditar que o preço se movimentava por figuras gráficas ou por indicadores. E na realidade não é assim que funciona. O mercado ele se move por conta da liquidez. E as grandes instituições te tiram antes do grande movimento por um motivo específico. E esse vídeo vai ser exatamente sobre isso, para falar o que acontece antes dos movimentos explosivos, para você começar a operar a favor dos grandes players e parar de ser a liquidez. Vem comigo! E ao longo desse vídeo, o que você vai aprender? Você vai sacar o porquê te ensinam tudo isso logo que você entra para o mercado, o que é a liquidez e como se antecipar aos grandes movimentos, o que o institucional está buscando quando ele faz aquela bela violinada antes do movimento principal, a diferença entre liquidez interna e liquidez externa e o que cada uma causa ali no gráfico para você conseguir pegar os melhores movimentos também e como que a gente aplica tudo isso na prática com o gráfico na sua tela. Bora lá, vamos começar. Bom, primeiro de tudo, o problema estrutural. Eu não sei se você já reparou, mas 95% das pessoas que caem no mercado entram através da análise técnica clássica ou do price action. Assim foi o meu caminho. Eu fiquei 2 anos perdendo dentro da análise técnica usando indicadores e figuras gráficas. As corretoras ensinam isso e também os grandes canais de YouTube também têm essa finalidade. Qual é o impacto disso, né, dentro do mercado? Todo mundo operando a mesma técnica, obviamente, vai trazer stops previsíveis de todos os movimentos que estão dando entrada naquele tipo de setup ou operacional. Isso para as grandes instituições é um prato cheio para conseguir manipular o preço e usar essa liquidez a favor dos seus movimentos. Então, se você está dentro dessas técnicas, fique alerta, porque você está virando liquidez dos grandes players. E quando eu falo que você está virando liquidez, o que isso significa na prática? Pensa que o mercado ele é soma zero. Para uma instituição montar uma posição, por exemplo, de 1 bilhão de dólares, ela precisa de 1 bilhão de contrapartida. Para ela comprar, ela precisa de venda para ela poder montar a sua posição. E você entendendo isso, você consegue prever ali algumas áreas que vão ser manipuladas, imaginando que essas grandes instituições podem fazer uma operação ali naquele ponto. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Os algoritmos buscam liquidez o tempo todo. Existe uma briga entre grandes players para conseguir montar suas posições. E agora você vai entender onde que essas posições são montadas para você não cair mais nas armadilhas. Agora preste muita atenção aqui, porque você está a ponto de entender todo o mecanismo institucional. Isso daqui é uma assinatura do SMC e é o que separa o trader consistente do trader perdedor. Vejam bem, dentro da análise técnica ou até mesmo do price action, quando você tem uma zona onde o preço toca várias vezes e não consegue romper, isso é chamado de zona de suporte. Muitos players compram nessa região achando que o preço não vai mais superar aquela faixa de preço. E é aí que os grandes players conseguem identificar essa área como uma área de liquidez, já que muitos operadores já estão em operação e os seus stops estão posicionados abaixo dessa faixa de preço. Se você tem, por exemplo, muita operação de compra acontecendo aqui, o stop dessas compras vão ser ordens de venda. E essa é a liquidez que o grande player vai usar para fazer a sua operação de compra. Ao mesmo tempo, também quando essa área ela é superada, quando o mercado faz aqui esse movimento rompendo essa região, também existem operadores de venda de rompimento, tentando pegar micro scalps ali, movimentos rápidos para se aproveitar disso e muitas vezes também trazem essa liquidez vendedora para essa faixa de preço. Então aqui é o começo da manipulação, quando o mercado elimina aquela posição antecipada para fazer o movimento contrário. Essa é uma manipulação, por exemplo, da leitura de price action. E dentro da análise técnica, como que isso acontece também? Você tem muitas vezes isso daqui, ó, sendo considerado um pivô de alta. Dentro da análise técnica, como que eu operava isso daqui quando eu era perdedor? Eu comprava no rompimento do pivô de alta, nesse topo aqui, e eu colocava o meu stop abaixo do último fundo. Então o meu stop estava num local extremamente previsível. E como que as grandes instituições sabem disso? Porque isso é ensinado em 95% dos grandes canais de YouTube e também
nos cursos que tem dentro das corretoras. E fica muito fácil de manipular e conquistar essa liquidez para a contrapartida das operações deles. Então, quando volta aqui, e geralmente isso acontece, né, antes de grandes áreas do SMC hoje que nós operamos, se você não conhece, tem uma playlist aqui no canal, ele faz essa manipulação, tira quem está dentro dessa compra do pivô de alta para depois executar o grande movimento. É assim que a manipulação acontece. Claro que você ainda tem outros padrões, como por exemplo LTA, LTB, que também são manipuladas, ou fundo triplo, fundo quádruplo, fundo duplo, vários outros pontos, figuras gráficas, por exemplo, também são muito manipuladas. Então é assim que as coisas acontecem. Você precisa pensar na mentalidade por trás de tudo isso daqui que eu estou passando para vocês. É esse conceito que vai mudar o jogo de vocês no mercado. E agora que você já sabe o que é a liquidez, como diferenciar a liquidez interna da liquidez externa? Aqui nós temos um exemplo de uma liquidez externa. Geralmente ela fica posicionada em topos importantes de gráficos maiores, por exemplo, semanal, diário, ou um topo, por exemplo, do gráfico de 4 horas. Essa liquidez ela está lá disponível e muitos operadores, como eu disse, vão proteger suas operações aqui em cima ou vão acreditar no rompimento. E as grandes instituições geralmente usam essa liquidez fazendo venda numa área onde tem liquidez de compra e geram todo esse desequilíbrio. Então, a liquidez externa, geralmente, ela é capturada e o mercado faz grandes movimentos para o lado oposto. Dizem que 80% dos rompimentos são falhos. Agora você está entendendo o motivo por que eles são assim. E qual é a diferença da liquidez interna? A liquidez interna, geralmente, ela é formada após o desequilíbrio da captura da liquidez externa. Isso poucas pessoas falam no mercado, mas é algo que eu já ensino para os meus alunos há muito tempo. Se você, inclusive, quer aprender um pouco mais desse operacional e quer operar comigo na minha sala ao vivo todos os dias, 3 vezes ao dia, me chama no link da descrição que eu vou te explicar como é que funciona o meu treinamento para você sair desse buraco perdedor e começar a lucrar como os meus alunos estão fazendo. Então, liquidez interna é formada antes de um toque em um FVG ou um order block, conceitos do nosso operacional do SMC. Aqui você tem o mesmo topo duplo sendo formado, às vezes uma LTB, às vezes um topo triplo, antes do toque do principal ponto institucional. O mercado volta para restabelecer o equilíbrio dessa lacuna aqui, que é conhecida como FVG dentro do nosso método, para depois fazer um movimento de queda. Observe que a captura externa já tinha acontecido, lá na ponta do movimento. Aqui, esses topos que estão sendo formados, eles estão dentro desse range maior. Por isso que é chamado de liquidez interna. O mercado basicamente vive esse ciclo, né? Captura uma liquidez externa, forma uma liquidez interna, toca uma região de interesse e depois faz o movimento contrário. Até que o ciclo se inverta e ele comece a fazer tudo isso para o lado contrário. O mercado sai de uma liquidez externa e vai para uma liquidez interna. Agora que você já viu tudo isso, vamos para a prática. Olha que interessante, eu estou com um exemplo aqui do gráfico de GBP/USD, um ativo do Forex, um par de moeda que trabalha aí a correlação entre Libra e dólar dos Estados Unidos. Vejam que curioso, quando a gente pega aqui, ó, eu tinha uma liquidez externa presente nessa região. A máxima desse dia 9 de fevereiro e também a máxima do dia 10 de fevereiro. Então, de acordo com o que eu passei para vocês, isso é caracterizado como uma liquidez externa, já que estamos aqui falando de um ponto macro, de um gráfico maior, onde muitos players aqui vão ter a posição defendida nessa região e também vão acreditar no rompimento. Mas olha que curioso, né? O que acontece quando o mercado bate nessa liquidez externa? Existe aqui um rápido movimento contrário, mostrando esse deslocamento com fluxo institucional na venda. Obviamente, o grande player usou dessa região de liquidez para fazer esse movimento contrário. E esse desequilíbrio, ele é formado trazendo oportunidades dentro do micromovimento quando ele faz essa descida. Você consegue pegar essa virada, trazendo aí uma oportunidade de venda. Inclusive, ele parou aqui num Fair Value Gap com um Breaker Block dentro desse movimento, trazendo uma oportunidade de surfar toda essa descida, como foi compartilhado, por exemplo, dentro da minha comunidade, essa operação antes dela acontecer. Mas não para por aí, você precisa entender também que após o desequilíbrio, como eu mencionei, ele geralmente forma liquidez antes do toque de um OB ou de um Fair Value Gap para gerar a continuidade da captura que foi feita lá em cima. Então, o que você tinha aqui? Ó? Um FVG formado no 30 minutos com uma liquidez sendo formada na volta do movimento.
Aqui existe um topo, muitas pessoas vão acreditar nesse movimento aqui como um movimento forte de compra e basicamente o mercado vai manipular antes de tocar nessa região para fazer todo o deslocamento de queda novamente. Então isso aqui é liquidez interna e isso daqui é liquidez externa. Agora nós temos um novo exemplo e usando o mesmo ativo que nós estávamos aqui anteriormente. Notem que aqui no GBP nós tínhamos uma região de mínima do diário. Nós temos aqui, ó, essa linha marcando a mínima do dia anterior com um fundo duplo, inclusive dentro desse movimento. O que acontece aqui? O mercado pega aqui a seção de Londres, né, que a gente opera ali, inclusive 5 da manhã nela, faz essa captura, gera esse movimento, trazendo essa movimentação institucional aqui após eliminar todos os stops abaixo dessa região. E o mais curioso é que isso foi compartilhado com antecedência para os meus alunos. Ó. Nós estávamos vendo exatamente essa região de mínimo, observamos essa reação, operando às 5h44 da manhã, marquei essa região de compra para justamente pegar esse movimento de alta, compartilhando com antecedência para os meus alunos. E o que aconteceu? O mercado atingiu esse ponto e foi diretamente para o alvo, pagando um movimento aqui de mais de 6-1 dentro dessa movimentação. Sabe o que é curioso? Que você pode ter essa mesma leitura. Isso daqui é totalmente previsível quando você sabe o que buscar no mercado. Por que essa região ela foi marcada? Nós tivemos aqui a área de liquidez vista com antecedência, esperamos uma reação extremamente forte, marcamos os pontos de desequilíbrio e esperamos o mercado retornar para essa faixa de preço, sendo um ponto institucional. E qual foi o local de entrada? Exatamente no order block lá embaixo, na região de captura de liquidez. Se nós buscarmos aqui, por exemplo, o EURUSD, que também é um ativo correlacionado, você percebe que ele fez exatamente a mesma movimentação numa mínima do diário, capturando essa liquidez, gerando essa reação, formando um FVG e depois ainda ele fez a liquidez no pullback, tirando aqui quem tinha antecipado esse movimento, capturando e depois fazendo todo o movimento contrário. Eu tenho um belo exemplo aqui também no Bitcoin USD, que é uma criptomoeda, né? Mas que fez exatamente o mesmo movimento. Então aqui você percebe que ele acontece em qualquer mercado, independente dele, você vai ter essa movimentação gráfica sendo gerada. O Bitcoin eu já tinha percebido aqui, ó, uma região com um Fair Value Gap sendo formado, que é essa lacuna aqui desse movimento. Se você estava na live de domingo, que eu faço aqui todo domingo à noite, às 8 horas, você percebeu que eu marquei essa região e quando nós estávamos operando, nós vimos isso daqui, ó. Uma liquidez externa sendo capturada. Essa faixa era a máxima aqui de 3 dias atrás. Aqui nós tínhamos a máxima de 2 dias atrás. E quando o mercado abriu, né, ali próximo das 8 da noite, nós tivemos esse movimento acontecendo exatamente na hora da nossa live. Eu comentei que o mercado estava fazendo uma captura de liquidez externa e ele geraria uma entrada aqui na confirmação, que é 100% alinhado com o que eu passei para vocês. O mercado faz a captura, gera aqui um order block, forma um FVG, deixa a liquidez antes desse toque, bate lá no OB, e depois entrega todo esse movimento. Essa movimentação do Bitcoin também foi compartilhada com antecedência e eu falei de um movimento aí muito macro, né? Aqui nós tivemos um retorno de mais de 7-1 dentro desse movimento e você consegue se aproveitar disso em toda a leitura de liquidez que você fizer. São trades que têm potencial para 5, 6, 10-1, ou seja, você corre o risco de 1 e tem 10 vezes o seu retorno em cima das suas operações. É muito diferente, por exemplo, do que você operar o rompimento dessas faixas aqui. Se você, por exemplo, colocar uma ordem de compra aqui, esperando que ele vá subir e você posicionar o seu stop aqui, você tem um fator de lucro muito negativo. Você arrisca muito para ganhar pouco. Você tem que inverter essa lógica. Você tem que pegar o trade após a captura com stop curto e alvo muito longo. E se esse conteúdo ele foi importante para você, não esqueça de se inscrever, porque semanalmente a gente posta vídeos como esse aqui e também, é claro, deixar o like e o seu comentário para fortalecer o engajamento. É assim que esse vídeo chega em mais pessoas e você faz com que essa galera pare de ser liquidez no mercado. Tamo junto e até o próximo conteúdo. Um abraço.